Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque em Nobe. Aimeleque tremia quando se encontrou com ele e perguntou: por que você está sozinho? Ninguém veio com você. Respondeu Davi: o rei me encarregou de uma certa missão. Ele disse: ninguém deve saber coisa alguma sobre sua missão e sobre as suas instruções. Eu ordenei aos meus soldados que se encontrassem comigo num certo lugar. Agora então, o que você pode oferecer-me? Dê-me 5 pães ou algo que tiver. O sacerdote, contudo, respondeu a Davi: não tenho pão comum, somente pão consagrado. Seus soldados não tiveram relações com mulheres, recentemente podem comê-lo. Davi respondeu: certamente que não, pois esse é o nosso costume. Sempre que saímos em campanha, não tocamos em mulher. Esses homens mantêm o corpo puro mesmo em missões comuns, quanto mais hoje. Então o sacerdote lhe deu os pães consagrados, visto que não havia outro além do pão da presença, que era retirado de diante do Senhor e substituído por pão quente no dia em que era tirado. Aconteceu que um dos servos de Saul estava ali naquele dia, cumprindo seus deveres diante do Senhor. Era o edomita Doeg, chefe dos pastores de Saul. Davi perguntou a Aimeleque: você tem uma lança ou uma espada aqui? Não trouxe minha espada nem qualquer outra arma, pois o rei exigiu urgência. O sacerdote respondeu: a espada de Golias, o filisteu que você matou no vale de Elá, está enrolada num pano atrás do colete sacerdotal. Se quiser, pegue-a. Não há nenhuma outra espada. Davi disse: não há outra melhor. Dê-me essa espada. Naquele dia, Davi fugiu de Saul e foi procurar Aquis, rei de Gate. Por isso, na presença deles, ele fingiu estar louco. Enquanto esteve com eles, agiu como um louco, riscando as portas da cidade e deixando escorrer saliva pela barba. Aquis disse a seus conselheiros: vejam este homem, ele está louco. Por que trazê-lo aqui? Será que me faltam loucos para que vocês o tragam, para agir como doido na minha frente? O que ele veio fazer no meu palácio? Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque em Nobe. Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com muito medo de
Jaquis, rei de Gati. Por isso, na presença deles, ele fingiu estar louco. Enquanto esteve com eles, agiu como louco, riscando as portas da cidade, deixando escorrer saliva pela baba. Jaquis disse a seus conselheiros: vejam este homem, ele está louco, por que trazê-lo aqui? Será que me faltam loucos para que vocês o tragam para agir como doido na minha frente? O que ele veio fazer no meu palácio? Davi fugiu da cidade de Gai. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. De lá Davi foi para Mispa em Moabe, e disse ao rei de Moabe: posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem contigo até que eu saiba o que Deus fará comigo? E assim ele os deixou com o rei de Moabe, e lá eles ficaram enquanto Davi permaneceu na fortaleza. Contudo, o profeta Gade disse a Davi: não fique na fortaleza. Vá pra ajudar. Então Davi foi pra floresta de Herete. Saul ficou sabendo que Davi e seus homens tinham sido descobertos. Saul estava sentado com a lança na mão, debaixo da tamargueira na colina de Gibeá, com todos seus oficiais ao redor. E ele lhes disse: ouçam, homens de Benjamim, será que o filho de Jessé lhes dará a todos vocês terras e vinhas? Será que ele os fará todos comandantes de 1000 e comandantes de 100? É por isso que todos vocês têm conspirado contra mim. Ninguém me informa quando meu filho faz acordo com o filho de Jessé. Nenhum de vocês se preocupa comigo, nem me avisa que meu filho incitou meu servo a ficar à minha espreita, como ele hoje faz. Entretanto, Doeg, o edomita, que estava com os oficiais de Saul, disse: vi o filho de Jessé chegar em Nob e encontrar-se com Ameleque, filho de Aitube. Ameleque consultou o Senhor em favor dele, também lhe deu provisões e a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar o sacerdote Ameleque, filho de Aitube, toda a família de seu pai, que eram os sacerdotes em Nob, e todos foram falar com o rei. E Saul disse: ouça agora, filho de Aitube. Ele respondeu. Saul lhe disse: por que vocês conspiraram contra mim, você e o filho de Jessé? Por que você lhe deu comida e espada e consultou a Deus em favor dele, para que se rebelasse contra mim?
e me armasse cilada, como ele está fazendo. Ameleque respondeu ao rei: quem dentre todos os teus oficiais é tão leal quanto Davi, o genro do rei, capitão de sua guarda pessoal e altamente respeitado em sua casa? Será que foi essa a primeira vez que consultei a Deus em favor dele? Certamente que não. Que o rei não acuse a mim, seu servo, nem qualquer um da família de meu pai, pois seu servo nada sabe acerca do que está acontecendo. O rei, porém, disse: com certeza você será morto, Ameleque, você e toda a família de seu pai. Então o rei ordenou aos guardas que estavam ao seu lado: matem os sacerdotes do Senhor, pois eles também apoiam Davi. Sabiam que ele estava fugindo, mas nada me informaram. Contudo, os oficiais do rei recusaram erguer as mãos para matar os sacerdotes do Senhor. Então o rei ordenou a Doeg: mate os sacerdotes, e ele os matou. E naquele dia matou 85 homens que vestiam túnica de linho. Além disso, Saul mandou matar os habitantes de Nob, a cidade dos sacerdotes, homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, jumentos e ovelhas. Entretanto, Abiatar, filho de Ameleque, neto de Aitube, escapou e fugiu para juntar-se a Davi. E contou a Davi que Saul havia matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar, naquele dia, quando o edomita Doeg estava ali: eu sabia que ele não deixaria de informar a Saul. Sou responsável pela morte de toda a família de seu pai. Fique comigo, não tenha medo. O homem que está atrás de sua vida também está atrás da minha, mas você estará salvo comigo. Quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor: devo atacar esses filisteus? O Senhor lhe respondeu: vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Os soldados de Davi, porém, lhe disseram: aqui em Judá estamos com medo, quanto mais então, se formos a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Davi consultou o Senhor novamente. Levante-se, disse o Senhor, vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e seus homens foram a Keila, combateram os filisteus e se apoderaram de seus rebanhos, impondo-lhes grande derrota e libertando o povo de Keila. Ora, Abiatar, filho de Ameleque, tinha levado o colete sacerdotal quando fugiu para se juntar a Davi em Keila. Foi dito a Saul que Davi tinha ido a Keila, e ele disse: Deus o entregou nas minhas mãos. Pois Davi se aprisionou ao entrar numa cidade com portas e trancas, e Saul convocou todo o seu exército para a batalha, para irem a Keila e cercarem Davi e os homens que o seguiam. Quando Davi soube que Saul tramava atacá-lo,
Disse a Abiatar: traga o colete sacerdotal. Então orou: ó Senhor, Deus de Israel, esse teu servo ouviu claramente que Saul planeja vir a Keila e destruir a cidade por causa dele. Será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? Saul virá de fato conforme teu servo ouviu. Ó Senhor, Deus de Israel, ele responde. E o Senhor disse: ele virá. E Davi novamente perguntou: será que os cidadãos de Keila entregarão a mim e a meus soldados a Saul? E o Senhor respondeu: entregarão. Então Davi e seus soldados, que eram cerca de 600, partiram de Keila e ficaram andando sem direção definida. Quando informaram a Saul que Davi tinha fugido de Keila, ele interrompeu a marcha. Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e nas colinas do deserto de Zif. Dia após dia Saul procurava, mas Deus não entregou Davi em suas mãos. Quando Davi estava em Oreza, no deserto de Zif, soube que Saul tinha saído para matá-lo. E Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Oreza e o ajudou a encontrar forças em Deus. Não tenha medo, disse ele, meu pai não porá as mãos em você. Você será rei de Israel e eu lhe serei o segundo em comando. Até meu pai sabe disso. Os dois fizeram um acordo perante o Senhor. Então Jonatas foi para casa, mas Davi ficou em Oreza. Alguns ifeus foram informar a Saul em Gibeá: Davi está se escondendo entre nós nas fortalezas de Oreza, na colina de Aquilá, ao sul do deserto de Gesimon. Agora, ó rei, vá quando quiser, e nós seremos responsáveis por entregá-la em suas mãos. Saul respondeu: o Senhor os abençoe por terem compaixão de mim. Vão e façam mais preparativos, descubram aonde Davi geralmente vai e quem o tem visto ali. Dizem-me que ele é muito astuto. Descubram todos os esconderijos dele e voltem aqui com informações exatas. Então irei com vocês, se ele estiver na região. Eu o procurarei entre todos os clãs de Judá. E eles voltaram para Zif à frente de Saul. Davi e seus soldados estavam no deserto de Maom, na Arabá, ao sul do deserto de Gesimon. Saul e seus soldados começaram a busca, e ao ser informado disso, Davi desceu a rocha e permaneceu no deserto de Maom. Sabendo disso, Saul foi para lá em perseguição a Davi. Saul ia por um lado da montanha e Davi e seus soldados pelo outro. Fugiam depressa para escapar de Saul, quando Saul e suas tropas estavam cercando Davi e seus soldados para capturá-los. Um mensageiro veio dizer a Saul: venha depressa,
Os filisteus estão atacando Israel. Então Saul interrompeu a perseguição a Davi e foi enfrentar os filisteus. Por isso chamam esse lugar Selah Hamalecote. E Davi saiu daquele lugar e foi viver nas fortalezas de En-Gedi. Saul voltou da luta contra os filisteus e disseram-lhe que Davi estava no deserto de En-Gedi. Então Saul tomou 3.000 de seus melhores soldados de todo Israel e partiu à procura de Davi e seus homens perto dos rochedos dos bodes selvagens. Ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho. Havia ali uma caverna e Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Eles disseram: "Este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou. Entregarei nas suas mãos seu inimigo para que você faça com ele o que quiser." Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul, sem que este percebesse. Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso por ele ter cortado uma ponta do manto de Saul. E então disse a seus soldados: "Que o Senhor me livre de fazer tal coisa, meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois é ungido do Senhor." Com essas palavras Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacassem Saul. E este saiu da caverna e seguiu seu caminho. Então Davi saiu da caverna e gritou para Saul: "Ó rei, meu senhor." Quando Saul olhou para trás, Davi inclinou-se rosto em terra. E depois disse: "Por que o rei dá atenção aos que dizem que eu pretendo lhe fazer mal? Hoje o rei pode ver com os próprios olhos como o Senhor o entregou em minhas mãos na caverna. Alguns insistiram que eu o matasse, mas eu o poupei, pois disse: não erguerei a mão contra meu Senhor, pois ele é o ungido do Senhor." Olha, meu pai, olha para este pedaço de teu manto em minha mão. Cortei a ponta de teu manto, mas não o matei. Agora entende e reconhece que não sou culpado de fazer o mal ou de rebelar. Não lhe fiz mal algum, embora estejas à minha procura para tirar minha vida. O Senhor julgue entre mim e ti. Vê-lhe os males que tens feito contra mim, mas não levantarei a mão contra ti. Como diz o provérbio antigo, dos ímpios vêm coisas ímpias. Por isso não levantarei a minha mão contra ti. Contra quem saiu o rei de Israel? A quem está perseguindo? A um cão morto, a uma pulga. O Senhor seja o juiz e nos julgue. Considere ele minha causa e a sustente. Que ele me julgue livrando-me de tuas mãos. Tendo Davi falado todas essas palavras, Saul perguntou: é você, meu filho Davi? E chorou em voz alta. Você é mais justo do que eu,
Disse ele a Davi: você me tratou bem, mas eu o tratei mal. Você acabou de mostrar o bem que me tem feito. O Senhor me entregou em suas mãos, mas você não me matou. Quando um homem encontra um inimigo e o deixa ir sem fazer-lhe mal, o Senhor o recompense com o bem pelo modo como você me tratou hoje. Agora tenho certeza de que você será rei e de que o reino de Israel será firmado em suas mãos. Portanto, jurei-me pelo Senhor que você não eliminará meus descendentes, nem fará meu nome desaparecer da família de meu pai. Então Davi fez seu juramento a Saul e este voltou para casa. Mas Davi e seus soldados foram para a fortaleza. Samuel morreu e todo Israel se reuniu e o pranteou, e o sepultaram onde vivia em Ramá. Depois Davi foi para o deserto de Maom. Certo homem de Maom, que tinha seus bens em Carmelo, era muito rico, possuía 1000 cabras e 3000 ovelhas, que estavam sendo tosquiadas em Carmelo. Seu nome era Nabal e o nome de sua mulher era Abigail. Mulher inteligente e bonita, mas Nabal, descendente de Caleb, era rude e mau. No deserto Davi ficou sabendo que Nabal estava tosquiando as ovelhas. Por isso enviou 10 rapazes e lhes disse: levem minha mensagem a Nabal em Carmelo e o cumprimentem em meu nome. Digam-lhe longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo que é teu. Sei que estás tosquiando tuas ovelhas, quando os teus pastores estavam conosco. Nós não os maltratamos, e durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo não se perdeu nada que fosse deles. Pergunte a eles e eles lhe dirão. Por isso seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dá a nós teus servos e a teu filho Davi o que puderes. Os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem em nome de Davi e ficaram esperando. Nabal respondeu então aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne do gado que abati para meus tosquiadores e dá-los a homens que vêm não se sabe de onde? Então os mensageiros de Davi voltaram e ao chegarem relataram a ele cada uma dessas palavras. Davi ordenou a seus homens: ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram, e também Davi, cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: do deserto Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco.
Não nos maltrataram e durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor. Durante todo o tempo em que estivemos com eles cuidando de nossas ovelhas. Agora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer. Pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Imediatamente Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinhos, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos. E disse a seus servos: vocês vão na frente, eu seguirei ela. Porém nada disse a Nabal, seu marido. Enquanto ela ia montada num jumento, encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção. E ela os encontrou. Davi tinha dito: de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto. Para que nada se perdesse, ele me pagou o bem com o mal. Que Deus castigue a Davi e o faça com muita severidade, caso até de manhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi, rosto em terra. Ela caiu a seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha, por favor, deixa a tua serva lhe falar, ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não des atenção àquele homem mau. Nabal, ele é insensato, conforme o seu nome significa, e a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que meu senhor enviou. Agora, meu senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida que foi o Senhor que o impediu de derramar sangue, de vingar-se com tuas próprias mãos, que teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal. E que este presente que esta tua serva trouxe ao meu senhor seja dado aos homens que o seguem. Esqueça, eu te suplico, a ofensa de tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor, e em toda a tua vida nenhuma culpa se acha em ti. Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida de meu Senhor estará firmemente segura, como a dos que são protegidos pelo Senhor teu Deus. Mas a vida de teus inimigos será atirada para longe como por uma tiradeira. Quando o Senhor tiver feito a meu Senhor todo o bem que prometeu e te tiver nomeado líder sobre Israel, meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com as próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te de tu, Senhor. Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu cursor, e por evitar que hoje derrame sangue e vingue com-lhe as próprias mãos. Os ifeus foram falar com Saul em Gibeá e disseram: Davi está escondido na colina de Aquilá, em frente do deserto de Gesimon. Então Saul desceu ao deserto de Zif
com 3.000 dos melhores soldados de Israel, em busca de Davi. Saul acampou ao lado da estrada na colina de Aquilá, em frente do deserto de Gesimon. Mas Davi permaneceu no deserto. Quando viu que Saul o estava seguindo, enviou espiões e soube que Saul havia de fato chegado. Então Davi foi pro lugar onde Saul estava acampado, e viu o lugar onde Saul e Abner, filho de Ner, comandante de seu exército, haviam se deitado. Saul estava deitado no acampamento, com o exército acampado ao redor. Davi então perguntou ao hitita Emelec e a Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe: quem descerá comigo ao acampamento de Saul? Disse Abisai: irei com você. Davi e Abisai entraram à noite no acampamento. Saul estava deitado, dormindo com sua lança fincada no chão. Perto da cabeça, Abner e os soldados estavam deitados à sua volta. Abisai disse a Davi: hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Deixe-me agora cravar a lança nele até o chão com um só golpe, não precisarei de outro. Davi, contudo, disse a Abisai: não o mate. Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? Juro pelo nome do Senhor, disse ele, o Senhor mesmo o matará. Ou chegará a sua hora e ele morrerá, ou ele irá para a batalha e perecerá. O Senhor me livre de levantar a mão contra seu ungido. Agora vamos pegar a lança e o jarro com água que estão perto da cabeça dele, e vamos embora. Então Davi apanhou a lança e o jarro que estavam perto da cabeça de Saul, e eles foram embora. Ninguém os viu, ninguém percebeu, e ninguém acordou, pois estavam todos dormindo. Um sono pesado vindo do Senhor havia caído sobre eles. Então Davi atravessou para outro lado e colocou-se no topo da colina, ao longe a uma boa distância deles, e gritou para o exército e para Abner, filho de Ner: você não vai me responder. Abner respondeu: quem é que está gritando para o rei? Disse Davi: você é homem, não é? Quem é como você em Israel? Porque você não protegeu o rei, seu senhor? Alguém foi até aí para matá-lo. Não é bom isso que você fez. Juro pelo Senhor que todos vocês merecem morrer, pois não protegeram o seu rei, o ungido do Senhor. Agora, olhem, onde estão a lança e o jarro de água do rei, que estavam perto da cabeça dele. Saul reconheceu a voz de Davi e disse: é você, meu filho Davi? Davi respondeu: sim, ó rei, meu senhor. E acrescentou: por que meu senhor está perseguindo este seu servo? O que eu fiz e de que mal sou culpado? Que o rei, meu senhor, escute as palavras de seu servo. Se o Senhor o instigou contra mim, então que ele aceite uma oferta. Se porém são homens que o fizeram, que sejam amaldiçoados perante o Senhor. Eles agora me afastaram de minha porção na herança do Senhor e disseram: vá, preste culto a outros deuses. Agora que meu sangue não caia sobre a terra, longe da presença do Senhor, o rei de Israel saiu à procura de uma pulga, como alguém que caça uma perdiz nos montes. Então Saul disse: pequei, volte, meu filho Davi. Como hoje você considerou preciosa a minha vida, não lhe farei mal de novo. Tenho agido como um tolo e cometido um grande erro. Respondeu Davi: aqui está a lança do rei, venha um de seus servos e a pegue.
O Senhor recompensa a justiça e a fidelidade de cada um. Ele o entregou nas minhas mãos hoje, mas eu não levantaria a mão contra o ungido do Senhor. Assim como eu hoje considerei a sua vida de grande valor, que o Senhor também considere a minha vida e me livre de toda angústia. Então saúde-se a Davi, seja você abençoado, meu filho Davi. Você fará muitas coisas e em tudo será bem-sucedido. Assim Davi prosseguiu seu caminho e Saul voltou para casa. Davi, contudo, pensou algum dia: serei morto por Saul. É melhor fugir para a terra dos filisteus. Então Saul desistirá de procurar-me por todo Israel, e escaparei dele. Assim Davi e os 600 homens que estavam com ele foram até Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Davi e seus soldados se estabeleceram com Aquis. Em Gate cada homem levou sua família, e Davi e suas 2 mulheres, Ainoã de Jezreel e Abigail, mulher de Nabal de Carmelo. Quando contaram a Saul que Davi havia fugido para Gate, ele parou de persegui-lo. Então Davi disse a Aquis: se eu conto com a sua simpatia, dá-me um lugar numa das cidades desta terra onde eu possa viver. Porque este teu servo viveria contigo na cidade real. Naquele dia Aquis deu-lhe Ziclag, por isso Ziclag pertence aos reis de Judá até hoje. Davi morou em território filisteu durante 1 ano e 4 meses. Davi e seus soldados atacavam os Gessuritas, os Gersitas e os Amalequitas, povos que desde tempos antigos habitavam a terra que se estende de sul até o Egito. Quando Davi atacava a região, não poupava homens nem mulheres, e tomava ovelhas, bois, jumentos, camelos e roupas. Então retornava a Aquis. Quando Aquis perguntava: onde você atacou hoje? Davi respondia: o Negueb de Judá, ou o Negueb de Jeramel, ou o Negueb dos queneus. Ele matava todos, homens e mulheres, para que não fossem levados a Gate, pois pensava: eles poderão denunciar-me. Este foi o seu procedimento enquanto viveu em território filisteu. Aquis confiava em Davi e dizia: ele se tornou tão odiado por seu povo, os israelitas, que será meu servo para sempre. Naqueles dias, os
filisteus reuniram suas tropas para lutar contra Israel. Aquis disse a Davi: você deve saber que você e seus soldados me acompanharão no exército. Disse Davi a Aquis: então tu saberás o que teu servo é capaz de fazer. Aquis respondeu-lhe: então o colocarei como minha guarda pessoal permanente. Samuel já havia morrido e todo Israel o havia pranteado e sepultado em Ramá, sua cidade natal. Saul havia expulsado do país os médiuns e os espíritas. Depois que os filisteus se reuniram, vieram e acamparam em Sunem, enquanto Saul reunia todos os israelitas e acampava em Gilboa. Quando Saul viu o acampamento filisteu, teve medo, ficou apavorado. Ele consultou o Senhor, mas este não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então Saul disse aos seus auxiliares: procurem uma mulher que invoca espíritos, para que eu a consulte. Eles disseram: existe uma em Endor. Saul então se disfarçou, vestindo outras roupas, e foi à noite com 2 homens até a casa da mulher. Ele disse a ela: invoque um espírito para mim, fazendo subir aquele cujo nome eu disser. A mulher, porém, lhe disse: certamente você sabe o que Saul fez. Ele eliminou os médiuns e os espíritas da terra de Israel. Porque você está preparando uma armadilha contra mim que me levará à morte. Saul jurou-lhe pelo Senhor: juro pelo nome do Senhor que você não será punida por isso. Quem devo fazer subir? Perguntou a mulher. Ele respondeu: Samuel. Quando a mulher viu Samuel, gritou e disse a Saul: por que me enganaste? Tu mesmo és Saul. O rei lhe disse: não tenha medo, o que você está vendo? A mulher disse a Saul: vejo um ser que sobe do chão. Ele perguntou qual a aparência dele, e disse ela: um ancião vestindo um manto está subindo. Então Saul ficou sabendo que era Samuel, inclinou-se e prostrou-se rosto em terra. Samuel perguntou a Saul: por que você me perturbou, fazendo-me subir? Respondeu Saul: estou muito angustiado, os filisteus estão me atacando, e Deus se afastou de mim. Ele já não responde nem por profetas, nem por sonhos. Por isso o chamei para dizer-me o que fazer. Disse Samuel: por que você me chamou, já que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo? O Senhor fez o que predisse por meu intermédio. Rasgou de suas mãos o reino e o deu a seu próximo, a Davi. Porque você não obedeceu ao Senhor, nem executou a grande ira dele contra os amalequitas. Ele lhe faz isso hoje. O Senhor entregará você e o povo de Israel nas mãos dos filisteus. E amanhã, você e seus filhos estarão comigo. O Senhor também entregará o exército de Israel nas mãos dos filisteus. Na mesma hora, Saul caiu estendido no chão, aterrorizado pelas palavras de Samuel. Suas forças haviam se esgotado, pois ele tinha passado todo aquele dia e toda aquela noite sem comer. Quando a mulher se aproximou de Saul e viu que ele estava profundamente perturbado, disse: olha, tua serva te obedeceu. Arrisquei minha vida e fiz o que me ordenaste. Agora, por favor, ouve tua serva.
e come um pouco pra que tenhas forças pra seguir teu caminho. Ele recusou e disse: não vou comer seus homens. Porém insistiram com ele e a mulher também, e ele os atendeu. Ele se levantou do chão e sentou-se na cama. A mulher matou depressa um bezerro gordo que tinha em casa. Apanhou um pouco de farinha, amassou e assou pão sem fermento. Então ela serviu a Saul e a seus homens, e eles comeram. E naquela mesma noite eles partiram. Os filisteus reuniram todas as suas tropas em Afec, e Israel acompanhou. Enquanto os governantes filisteus avançavam com seus grupos de 100 e de 1000, Davi e seus homens iam na retaguarda com Aquis. Os comandantes dos filisteus perguntaram: o que estes hebreus fazem aqui? Aquis respondeu: este é Davi, que era oficial de Saul, rei de Israel. Ele já está comigo há mais de um ano, e desde o dia em que deixou Saul, nada fez que mereça desconfiança. Contudo, os comandantes filisteus se iraram contra ele e disseram: mande embora este homem para a cidade que você lhe designou. Ele não deve ir para a guerra conosco, senão se tornará nosso adversário. Durante o combate, qual seria a melhor maneira de recuperar a boa vontade de seu senhor, senão às custas das cabeças de nossos homens? Não é ele o Davi de quem cantavam em suas danças. Saul abateu seus milhares e Davi suas dezenas de milhares. Então Aquis chamou a Davi e lhe disse: juro pelo nome do Senhor que você tem sido leal, e ficaria contente em tê-lo servindo comigo no exército. Desde o dia em que você veio a mim, nunca desconfiei de você. Mas os governantes não aprovam. Agora volte e vá em paz. Não faça nada que desagrade os governantes filisteus. Davi perguntou: o que foi que eu fiz? O que descobriste contra teu servo? Desde o dia em que cheguei, porque não posso ir e lutar contra os inimigos do rei, meu senhor? Aquis respondeu: reconheço que você tem feito o que eu aprovo, como um anjo de Deus. Os comandantes filisteus, no entanto, dizem que você não deve ir à batalha conosco. Agora levante-se bem cedo, junto com os servos de seu senhor, que vieram com você, e partam de manhã, assim que clarear o dia. Então Davi e seus soldados levantaram-se de madrugada para voltar à terra dos filisteus. Os filisteus, porém, foram para Jezreel. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia os amalequitas tinham atacado Negueb e Ziclag e haviam incendiado a cidade.
levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, filhos e filhas haviam sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor: devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos prensados e 2 bolos de uvas passas. Ele comeu e recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou: a quem você pertence e de onde vem? Ele respondeu: sou um jovem egípcio, servo de um amalequita. Meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Nós atacamos o Neguebe dos Queretitas, o território que pertence a Judá, e o Neguebe de Caled, e incendiamos a cidade de Ziclag. Davi lhe perguntou: você pode levar-me até esse bando de invasores? Ele respondeu: jura diante de Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e te levarei até eles. Quando ele levou Davi até lá, eles estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com a exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo e tomou também todos os rebanhos dos amalequitas. E seus soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo: estes são os despojos de Davi. Então Davi foi até os 200 homens que estavam exaustos demais para segui-lo e tinham ficado no ribeiro de Besor. Eles saíram para encontrar Davi e os que estavam com ele, ao se aproximar com seus soldados, Davi os saudou. Mas todos os maus e vadios que tinham ido com Davi disseram:
uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. No entanto, cada um poderá pegar sua mulher e seus filhos e partir. Davi respondeu: não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos as forças que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão partes iguais. Davi fez disso um decreto e uma ordenança para Israel, desde aquele dia até hoje. Quando Davi chegou a Ziclag, enviou parte dos bens às autoridades de Judá, que eram seus amigos, dizendo: eis um presente para vocês, tirado dos bens dos inimigos do Senhor. Ele enviou esse presente às autoridades de Betel, de Ramote do Negueb, de Jatir, de Aroer, de Sifimote, de Estemoa, de Racal, das cidades dos Jeramelitas e dos Queneus, e de Ormar, de Corazã, de Atasse, de Hebron e de todos os lugares onde Davi e seus soldados tinham passado. E aconteceu que em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga, e muitos caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos, e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. O combate foi se tornando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: tire sua espada e mate-me com ela, se não sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo Saul. Então pegou a própria espada e jogou-se sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre sua espada e morreu com ele. De maneira que Saul, seus 3 filhos, seu escudeiro e todos os seus soldados morreram juntos naquele dia. Quando os israelitas que habitavam do outro lado do vale a leste do Jordão viram que o exército tinha fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, fugiram abandonando suas cidades. Depois os filisteus foram ocupá-las. No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram Saul e seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul, pegaram suas armas e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus, proclamando a notícia nos templos de seus ídolos e entre seu povo. Expuseram as armas de Saul no templo dos postes sagrados e penduraram seu corpo no muro de Bet-Sean. Quando os habitantes de Jabes de Gileade
ficaram sabendo do que os filisteus tinham feito com Saul. Os mais corajosos dentre eles foram durante a noite a Bet-Sean. Baixaram os corpos de Saul e de seus filhos do muro de Bet-Sean e foram para Jabes, onde os queimaram. Depois enterraram seus ossos debaixo de uma tamargueira em Jabes e jejuaram por 7 dias.